Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente. Veja que o evangelho de hoje começa com Judas já se separando do seu grupo, dos 12. Começa com Judas indo atrás dos sumos sacerdotes para entregar Jesus, combina com eles 30 moedas de prata. Lembremos que para Judas, aquele perfume de nardo puro, que Maria derramou aos pés do Senhor, valia 300 moedas de prata. Mas veja, Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, é o que valia um escravo, né? Um dos escravos mais, vamos dizer assim, dos piores tipos de escravo, né? O perfume de nardo puro valia mais para Judas do que o próprio Cristo. Vemos com isso que o pecado da avareza, a avareza vai fazendo com que nós pensemos e tratemos as pessoas dessa maneira. Os bens materiais são muitas vezes mais valorosos do que as pessoas. E por isso nós vamos relativizando também a vida humana. Veja, é consequência da avareza desse tempo, é consequência do materialismo dessa época, dessa sociedade, é consequência dessa desvalorização da vida. A desvalorização da vida com a eutanásia, a desvalorização da vida no aborto, a desvalorização da vida também, né, nas milhares de mortes que acontecem cada ano, os assassinatos com crime, né, seja ele organizado ou desorganizado, enfim. A desvalorização da vida com a guerra. Por quê? Porque aquilo que é material, aquilo que a terra, os bens, o petróleo, né, vale mais do que as pessoas. Todos estes estão no partido de Judas. Todos estes fazem parte da lógica de Judas. E como dizia na segunda-feira, tanto comunistas, marxistas, como liberais, capitalistas, selvagens, como se fala, todos estão na lógica de Judas porque estão adorando ao único Deus chamado dinheiro. E todos aqueles que pensam que o dinheiro é a salvação para os problemas da humanidade estão no partido de Judas, estão na lógica de Judas, que é a lógica do demônio. O Senhor é vendido por 30 moedas de prata. E veja qual é uma das frases que vai manifestando a avareza. Você pode pensar nessa frase também para você fazer um exame de consciência seu em relação à avareza. O que me dareis se vos entregar Jesus? O que eu ganho com isso? Quando eu faço as coisas, eu penso o quê? Eu penso simplesmente nessa frase aqui de Jesus, o que eu ganho com isso, fazendo isso? O que eu ganho indo para a igreja? O que eu ganho participando de uma procissão, por exemplo, né, que acabou que não aconteceu, infelizmente. Fazer o quê? A gente aceita, né? O que eu ganho indo para a igreja, o que eu ganho rezando? Veja que nós entramos na lógica de Judas facilmente. Quando o eu, né, se torna ali, né, o principal de tudo. Então, olha como é diferente, como que é diferente os outros discípulos. Como que são diferentes os outros discípulos? Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Eles perguntam para Jesus o que ele quer. Veja como é diferente, né? Às vezes as nossas orações são pautadas na lógica de Judas. O que eu ganho se eu fizer tal coisa, Senhor? O que eu ganho se eu começar a ter uma vida espiritual de verdade, assim, né? Aí se alguém te responde assim, você vai ganhar essa cruz aqui, né, que o Cristo está carregando, aí você não, aí não está legal não, né? Mas para nós católicos é isto, né? O que você ganha seguindo Jesus? Você ganha uma cruz pesada para carregar, meu filho, é isso que você ganha, de imediato. Mas é claro, sim, há a promessa do reino dos céus, não nos esqueçamos disso jamais. No entanto, para aquele que é materialista, apenas o imediato que importa. Para aquele que é apegado a essas coisas,
materiais, apenas o imediato que importa, não o que vem depois dessa vida, porque ele sequer pensa no que vem depois dessa vida. E então, olha a lógica dos outros discípulos: Senhor, o que queres, né? Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? A disponibilidade, o serviço. Alguém que se coloca na oração, não para mudar a vontade de Deus, mas para conformar a própria vontade à vontade de Deus. Isso é a oração de um católico. A oração de um católico é para isso, né? É para que, não é para eu mudar a vontade de Deus, é para eu me conformar a essa vontade, né? Para que quando Deus tocar a minha alma, eu vá sendo transformado e vá me conformando à vontade dEle, me unindo à cruz de Cristo. E claro, com isso pode haver consolações, como já falei, né? Pode haver consolações, pode haver muitas alegrias já aqui nesse mundo, né? Mas também vai ter cruz, ou seja, receberá nesta vida 100 vezes mais com perseguições. Então veja como são diferentes as duas lógicas aqui, a lógica de Judas, a mentalidade de Judas e a mentalidade dos outros discípulos. Nós vemos aqui logo em seguida uma outra diferença também em relação a Judas e aos discípulos. O Senhor diz assim: um de vós vai me trair. Nessa hora, né, os discípulos poderiam entrar naquela mesma mentalidade dos nossos primeiros pais, né, de começar a acusar um ao outro, né? Foi a mulher que você me deu, foi a serpente, né? E por aí vai. Mas os discípulos começam a se perguntar: será que sou eu, Senhor? Eu que vou te trair? Né? Veja, Pedro não estava nos planos dele negar Jesus 3 vezes, depois de algumas horas. Ele não estava pensando nisso. Não estava nos planos dos discípulos, né, fugirem quando o Senhor fosse preso. Eles não estavam planejando isso. Quem estava planejando trair Jesus era Judas. No entanto, mesmo assim, mesmo analisando a própria consciência naquele momento, eles poderiam dizer assim: eu não estou pensando nada de trair Jesus, então estou de boa, né? Poderia pensar assim. Ontem na homilia falava da questão do pecado mortal e tudo mais, né? E dizia para aqueles que, olha, eu estou em estado de graça, então essa homilia aí não é para mim, né? Mas pensemos, né, que quem julga está de pé, cuidado para não cair. Veja, os discípulos desconfiam de si mesmos. Eles confiam tanto em Jesus, que mesmo não pensando nada contra Ele, eles começam a perguntar para Jesus: Senhor, será que sou eu? Será que serei eu? Né? Veja a humildade dos discípulos, dos 11. Né? Veja a humildade deles. Enquanto Judas é o último a perguntar, né? Interessante, Judas é o último a perguntar por quê? Porque fica feio, né? Imagina, se ele não pergunta nada, né? Todo mundo ia pensar: uai, não, Judas, então, ele tem certeza que não é ele, né? Então tá bom. Né? Mas ia ficar feio, né? Só ele não perguntar. Então ele pergunta: mestre, serei eu? Veja, há aqui, de certa maneira, uma espécie de deboche, né? Se você for pensar bem. Ele está maquinando as coisas, ele está pensando as coisas, e ele ainda olha para Jesus e pergunta: serei eu, Senhor? Será, mestre, serei eu? Né? E veja que o Cristo somente diz: tu dizes, Judas, tu dizes. O Senhor tenta, mais uma vez aqui, salvar a alma de Judas. Como que o Senhor tentou salvar a alma de Judas aqui nesse evangelho? Nós já tínhamos falado, né? Ele ordenou Judas, o fez sacerdote, ele lavou os pés de Judas antes disso, ele entregou o pão molhado no molho, era um sinal de predileção. No final, quando o Judas se aproximar, ele dirá: amigo, aqui viestes. Mas aqui ele tentou salvar Judas por um outro meio, que não está tão na moda hoje em dia, que é falar do inferno, né? A gente não pode falar muito do inferno, o povo fica com medo, né? Mas a ideia é essa. Olha só o que o Senhor diz: o Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele, e contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. O Senhor ainda tenta colocar um pouco de medo nele para ver se ele muda, né? Como às vezes, bem, hoje em dia nem tanto, né? Mas antigamente talvez os padres pregavam mais sobre o inferno, né? Falavam mais sobre o inferno. Como às vezes a gente fala do inferno para ver se o povo acorda, né?
Eu gosto de Santo Afonso Maria Ligório porque ele é desse jeito. Ele dá uma sacudida na gente assim. E diz assim: acorda, meu filho, desse jeito você vai para o inferno. E isso é real. O inferno é tão real quanto este dia que nós tivemos. Assim como o céu é tão real quanto este dia que nós tivemos, que nós vivemos. Né? Mas nós vamos vivendo o demônio como que cria uma ilusão materialista. Ele cria uma ilusão. A gente vai vivendo nesse mundo e achando que somos todos imortais. Né? Achando que vamos viver para sempre aqui. E a gente vai pecando como se não fosse nada. E aí acontece de uma hora para outra, alguém próximo a nós morre, aí a gente revolta com Deus, né? Porque é como se nós disséssemos assim para Deus: poxa, era todo mundo imortal aqui e o Senhor levou alguém, né? É tipo isso, é quase isso. A gente sabe que está tendo uma guerra na Ucrânia e pessoas estão morrendo lá, mas a gente não pensa que isso pode acontecer conosco. Esse negócio chamado morte. Né? É só com os outros, distante. Porque eu tenho que ser melhor que todo mundo. Não vai acontecer comigo. A doença, as pessoas com câncer, pessoas, né, hoje eu fui visitar um enfermo, a doença, as pessoas morrendo nos hospitais, a gente pensa que não, isso aí só vai acontecer com os outros, comigo nunca vai acontecer. Né? O demônio cria uma ilusão materialista. E ele cria essa ilusão através do apego às coisas materiais. Judas é um exemplo disso. Veja que Jesus ainda tenta colocar um pouco de medo nele. Ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Mas não adianta. Judas responde como? Com um deboche, né? Serei eu, Senhor? Mestre, serei eu? Tu dizes, né? O que tens a fazer, faze depressa, disse o Senhor ontem para Judas, né? Nesse mesmo contexto. Então veja, diante dessa realidade aqui do Judas, nós devemos nos comportar de que maneira, né? Com o deboche, né? Será que eu vou trair o Senhor? Ou com a humildade dos outros discípulos que perguntam, né, para o Senhor: serei eu, Senhor, a te trair? Será que eu vou te trair? Hoje eu estou em estado de graça, mas será que eu vou te trair de novo? Eu não quero, né? Eu não quero te trair de novo. Não é o meu desejo. Né? Me livra, né, de te trair novamente. Já te traí tantas vezes, em cada um dos pecados mortais que cometi. Livra-me disto. Essa humildade de desconfiar de si mesmo. Quantas pessoas caem frequentemente nos pecados, por quê? Porque não desconfiam de si mesmo. Pensa que é forte. Não, eu sou forte, isso aqui não vai acontecer de novo não. Foi só uma vez e pronto, não vai acontecer, está tudo certo. Ah não, mas evita essa ocasião. Não tem problema não, essa ocasião aqui vai dar certo. Eu não vou cair. Mas olha a ocasião que você está se colocando, meu filho. Não, mas eu sou forte, dessa vez não vai acontecer não. Deus vai me ajudar. Desse jeito. A pessoa não evita as ocasiões de pecado. Ela já caiu várias e várias vezes no mesmo pecado, mas ela sequer evita a ocasião. Por quê? Porque não desconfia de si mesmo. Precisa fazer essa pergunta dos discípulos: serei eu, Senhor? Será que eu vou te trair? Não vou para esse lugar, porque nesse lugar, a última vez que eu fui lá, eu acabei traindo o Senhor. Não vou me deixar levar por essa situação aqui, senão eu vou acabar caindo de novo. Né? Então, desconfiar de si mesmo. Você não precisa desconfiar do outro. Não precisa desconfiar do outro. O outro vai me levar a pecar. Não, desconfia só de você mesmo, já é o suficiente. Já é o suficiente. Né? E por último, aqui, para não deixar passar, lembrem de rezar pelos sacerdotes. Amanhã é o dia de rezar pelos sacerdotes. Judas era um sacerdote, aquele que põe a mão no prato, como eu vou colocar agora há pouco, a mão no prato com o Senhor. Ai daquele que põe a mão no prato com o Senhor, põe a mão no prato do Senhor ali, né, e o trai. Seria melhor que nem tivesse nascido. Essa frase serve para todos os sacerdotes, serve para todos nós, tá? Mas principalmente para os sacerdotes. Ai daquele que põe a mão no prato e trai o Filho do Homem, seria melhor que nem tivesse nascido. Então rezem pelos sacerdotes. Já comece de hoje, não precisa esperar para amanhã não, tá?
mas reze hoje, que seja uma Ave Maria antes de dormir, né? Reze pelos sacerdotes, reze pelo bispo, pelo nosso bispo, né? Pelo Papa também, para que aqueles a quem o Senhor chamou de amigos, já não vos chamo servos, chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Fazer isto em minha memória. Fazer isso para que vocês tornem presente essa minha memória aqui, essa minha entrega. O sacerdote é aquele que torna presente a entrega do Cristo à humanidade. Ele torna presente essa entrega não somente na Eucaristia, mas como na própria vida dele ele deve fazer isso. Tornar presente a entrega dele, a entrega de Cristo. Então, rezem pelos sacerdotes, rezem para que, diferentemente de Judas, né, os sacerdotes que já traíram o Senhor, que traíram o Senhor gravemente, talvez mais gravemente do que outros, que eles se convertam e peçam perdão a Deus. O maior pecado de Judas não foi vender o Cristo por 30 moedas, foi não ter se confiado, se abandonado à misericórdia de Deus. O que diz o salmista hoje? Eu comecei dizendo isso comecei a homilia dizendo isso no Salmo. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.